Ela só precisa andar como quem sabe de onde veio, para onde vai e quem caminha com ela. Se essa mensagem já tocou seu coração, se inscreve no canal, curta o vídeo e escreve aqui nos comentários. Deus me ensinou a me valorizar em silêncio. 1. A postura de quem conhece seu valor. Existe uma diferença gritante entre uma mulher arrogante e uma mulher que conhece seu valor. A primeira precisa mostrar superioridade para se sentir vista. A segunda, ela apenas caminha com firmeza, como quem sabe exatamente quem é. A mulher que impõe respeito com sua presença carrega uma postura diferente. Ela não vive cabisbaixa, não se encolhe para caber em lugares onde já não pertence, não se diminui para agradar quem não sabe enxergar valor. Ela não precisa de aprovação dos outros, porque já foi aprovada pelo céu. Essa mulher pode não ter títulos, roupas caras ou muitos seguidores, mas quando ela entra, a atmosfera muda, porque ela sabe quem a sustenta. Ela tem um andar firme, um olhar calmo, um semblante sereno, tudo nela grita equilíbrio. E esse equilíbrio vem de um lugar, intimidade com Deus. Provérbios 31:25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro. Ela se veste de força, não de desespero. De dignidade, não de desespero por atenção. Ela sorri diante do futuro porque sabe que o controle da sua vida não está nas mãos de homens, mas nas mãos do Senhor. Essa mulher não entra em competição com outras, não tenta provar que é melhor, não se rebaixa em discussões inúteis. Ela tem uma postura de paz, porque sua guerra já foi vencida no secreto, de joelhos no chão. Ela não precisa se justificar o tempo todo, porque sabe que quem a justifica é Deus. Isaías 54:17 confirma isso. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa postura não é fruto do acaso. É fruto de escolhas diárias. Orar quando queria discutir, calar quando queria explodir, manter a cabeça erguida quando tudo dentro dela grita para desistir. Ela foi forjada na dor, mas não se deformou. Ela foi lapidada. E cada cicatriz virou autoridade espiritual. Se você deseja ser essa mulher, comece hoje. Levante-se com dignidade, mesmo que ninguém esteja vendo. Endireite os ombros, erga o rosto, olhe no espelho e declare: eu sou filha do rei. Você não é qualquer uma, você é escolhida. E uma mulher escolhida impõe respeito com sua presença, mesmo em silêncio. Segundo, o silêncio estratégico de quem discerniu a guerra. Nem todo silêncio é covardia. Nem toda resposta precisa ser verbal. A mulher que impõe respeito sem dizer uma palavra entende que existem batalhas que não se vencem falando, mas discernindo. Ela sabe que há momentos em que o melhor posicionamento é o silêncio, não porque é fraca, mas porque é sábia. Existe poder em não reagir como o mundo espera. Quando alguém tenta provocar e ela responde com serenidade, isso desarma qualquer espírito de confusão. Ela não entra em brigas desnecessárias porque sabe que sua guerra não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12 deixa isso claro, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O silêncio de uma mulher espiritual não é ausência de voz, é presença de discernimento. Ela já aprendeu que nem tudo que chega até ela merece uma resposta. Nem todo ataque merece atenção. Nem toda injustiça será corrigida com argumentos humanos. Ela sabe que a melhor resposta, muitas vezes, é ajoelhar e deixar que Deus seja sua justiça. Provérbios 17:28 diz: até o tolo é tido por sábio quando se cala, e quando fecha os seus lábios, é tido por entendido. Essa mulher sabe a hora de falar, mas principalmente sabe a hora de calar. E seu silêncio é eloquente,
porque ele revela domínio próprio, controle emocional e confiança total no Senhor. O silêncio estratégico é muitas vezes o maior sinal de maturidade espiritual. Enquanto muitos gritam para serem ouvidos, ela escolhe o caminho do recolhimento em Deus. Ela não revida ofensas com mais ofensas, porque entende que isso a colocaria no mesmo nível de quem a atacou. Ela prefere responder com paz, com ausência, com oração. Jesus, diante de Pilatos, escolheu o silêncio. O próprio Filho de Deus não precisou se justificar. Ele sabia quem era e sabia que a missão era maior do que a aprovação dos homens. Essa mulher também sabe disso. Ela sabe que sua missão é mais importante do que convencer alguém de algo. Ela está mais preocupada com sua obediência do que com sua reputação. O silêncio dela incomoda porque mostra autoridade sem agressão. É o tipo de mulher que você olha e percebe que ali existe algo maior. Não é medo, não é omissão, é domínio de si mesma. E quem domina a si já venceu mais do que quem domina multidões. Se você tem lutado para se defender o tempo todo, tente praticar o silêncio. Se tem se desgastado tentando provar seu ponto, entregue para Deus e se recolha. O silêncio que vem da sabedoria é como um escudo invisível. Ele protege, preserva e exala a autoridade. Essa mulher não vence gritando, ela vence confiando. Porque quem já discerniu a guerra sabe exatamente quando calar e deixar Deus agir. 3. A constância de quem caminha com Deus em segredo. Algumas mulheres não precisam contar tudo o que fazem para Deus. Elas vivem em constância, em segredo, em obediência silenciosa. Não anunciam seus jejuns, não exibem suas orações, não buscam aplausos. Mas o céu inteiro conhece a firmeza dos seus passos, mesmo quando ninguém mais vê. A mulher que impõe respeito sem abrir a boca é aquela que caminha diariamente com Deus, ainda que no oculto. Ela constrói sua vida espiritual longe das vitrines. Ela entende que o que é verdadeiro não precisa de propaganda. E é justamente por isso que sua vida carrega autoridade, porque não é construída sobre areia, mas sobre a rocha. Mateus 6,6 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa mulher vive isso. Ela ora em silêncio, jejua em segredo, ama sem ostentar. Ela é constante, mesmo quando não sente. Ela permanece, mesmo quando tudo ao redor oscila. Constância é o que transforma um hábito em testemunho. Ela acorda cedo para buscar a Deus, não porque se sente motivada todos os dias, mas porque decidiu ser fiel. Ela lê a palavra quando ninguém está olhando, adora quando ninguém está filmando, perdoa quando ninguém valoriza. E é isso que a torna forte, firme, respeitada. Não se trata de perfeição, mas de persistência. Ela também sente cansaço, dúvida, solidão, mas não desiste. E por não desistir, ela cresce. E por crescer, ela amadurece. E por amadurecer, ela inspira, sem precisar forçar nada. Sua constância é sua maior mensagem. A mulher constante tem uma presença marcante. Não porque fala bonito ou sabe muito, mas porque carrega consistência espiritual. Ela é como uma árvore plantada junto às águas. As estações mudam, mas ela permanece verde. 4. O olhar que não se dobra diante do pecado. Há um tipo de respeito que não vem da força física, nem da influência social, mas da firmeza espiritual. É o respeito que nasce quando uma mulher de Deus encara o pecado sem baixar os olhos, sem negociar seus princípios, sem recuar da sua fé. Ela não precisa gritar para mostrar que não aceita qualquer coisa. Seu olhar firme já diz tudo. Essa mulher não é arrogante, ela é convicta. Ela sabe o que é certo e o que é errado, porque sua bússola é a palavra de Deus, não a opinião alheia. Ela não se molda ao sistema deste mundo, não adapta sua fé para caber em relacionamentos, amizades ou oportunidades.
Ela prefere perder o que for necessário, mas não perde sua integridade. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mulher já entendeu isso. Ela foi transformada por dentro e agora carrega no olhar uma firmeza que afasta propostas indecentes, convites sutis ao erro e pressões sociais para se curvar. Ela não se envolve com o que fere sua consciência em Deus. Não participa de conversas torpes, não cede a manipulações, não vende sua pureza por aceitação. Ela sabe que sua santidade é um presente precioso e protege isso com unhas, orações e lágrimas. Ela impõe respeito não porque se isola, mas porque sabe até onde pode ir sem se perder. O olhar dessa mulher é puro, mas firme. É cheio de amor, mas carregado de verdade. Ela não precisa acusar ninguém, mas sua postura já denuncia o pecado por contraste. E isso incomoda, porque luz incomoda as trevas. Mas ela não apaga sua luz para agradar ninguém. Ela continua firme, mesmo sendo mal interpretada. Daniel, quando foi pressionado a se dobrar diante de uma ordem que feria sua fé, escolheu continuar orando, mesmo sabendo do risco. E Deus o honrou. Essa mulher faz o mesmo. Ela ora em meio à pressão, adora em meio à crítica, permanece em meio às tentações. E isso impõe respeito. Ela não julga os outros, mas também não permite que o pecado a envolva. Ela ama, mas corrige com ternura. Ela acolhe, mas não aprova o que desagrada ao Senhor. E isso a torna uma referência silenciosa. Pessoas que zombam dela em público muitas vezes a procuram em secreto pedindo oração, porque sabem que ela tem algo diferente. O mundo precisa de mulheres assim, que olhem o erro nos olhos e escolham a santidade, que enfrentem as tentações com coragem e o mal com convicção, que permaneçam firmes, mesmo quando estão sozinhas. Esse tipo de mulher não apenas impõe respeito, ela inspira transformação. E tudo isso sem dizer uma palavra, porque sua vida já é uma pregação viva do que significa ser filha do Altíssimo. Respeito verdadeiro não se exige. Ele se inspira. E a mulher que caminha com Deus carrega um tipo de presença que não se compra, não se copia e não se impõe, se revela. Através da postura, do silêncio, da constância e da firmeza diante do pecado, ela se torna um espelho da graça e da autoridade divina. Você não precisa levantar a voz para ser ouvida. Não precisa se vestir de arrogância para ser respeitada. Basta caminhar como quem já entendeu o valor que tem aos olhos de Deus. Quem sabe de onde veio e para onde vai, não se dobra diante de migalhas. E é por isso que o respeito vem, porque sua vida passa a refletir o céu, mesmo em silêncio. Se você ouviu até aqui, é porque o Espírito Santo está te lembrando de quem você é. Você não foi criada para ser pequena, nem para viver em busca de validação humana. Você foi criada para andar com autoridade, com leveza, com verdade. E Deus está te fortalecendo hoje para isso. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com outra mulher que precisa se lembrar do valor que carrega. Curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários: minha postura revela quem Deus é em mim. Que o Senhor te cubra com graça, firmeza e sabedoria para continuar sendo luz, mesmo em silêncio. Você pode até ter sido desacreditada por muitos. Talvez tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que precisava se moldar para ser aceita, que deveria se calar para não incomodar. Mas Deus te chama hoje para uma nova postura. Uma postura de filha amada, de mulher posicionada, de guerreira silenciosa que não precisa de palco para ter poder. Deus está te ensinando que não é gritando que se vence, mas permanecendo firme quando todos esperam que você caia. É sendo constante quando o mundo vive de inconstância. É respondendo com maturidade quando tentam te provocar. É olhando nos olhos do erro e dizendo com sua vida: eu não negocio o que Deus me deu.
Há uma unção específica sendo liberada sobre mulheres que decidiram ser firmes, mesmo quando estão cansadas. E você é uma delas. Seu silêncio vai falar mais alto do que 1000 discursos. Sua santidade vai pregar mais forte do que muitas palavras. E sua constância vai ser testemunho vivo da fidelidade de Deus. Não se esqueça, você impõe respeito quando anda com o Espírito, porque Ele te dá a sensibilidade para discernir, a força para permanecer e a sabedoria para agir com graça. Continue firme. O mundo pode não entender agora, mas o céu já te aplaude de pé. E lembre-se, você não está do que a palavra de Deus, a mesma voz que criou os céus, que ordenou a separação dos mares, que ressuscitou os mortos. Ela está viva e ativa hoje. E, igreja, quando essa palavra é proclamada, os demônios não têm escolha senão fugir. Antes de começarmos, deixe um fogo nos comentários. Curta e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. Muitos crentes vivem como se fossem impotentes contra o inimigo. Andam derrotados, carregados de medo, oprimidos por ansiedade, presos em ciclos de pecado e opressão. Mas essa não é a vida que Deus chamou você para viver. O diabo quer mantê-lo em silêncio, porque sabe que, no momento em que você abrir a boca e declarar as promessas de Deus, o domínio dele sobre seu lar será quebrado. Pense em Jesus no deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, Jesus não discutiu, não negociou com o diabo. Ele proclamou a palavra, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Essa foi sua arma. E 3 vezes Satanás tentou, mas 3 vezes a palavra de Deus o derrotou. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim, para um momento que vai mudar tudo. Se o próprio Filho de Deus lutou contra o inimigo com as Escrituras, quanto mais nós devemos fazer o mesmo? Alguns de vocês têm orado por um avanço em seus lares, têm clamado por paz, restauração, libertação. Mas minha pergunta é: o que você está declarando sobre sua casa? Você está enchendo seu lar com o poder da palavra de Deus? Ou está permitindo que palavras de dúvida, medo e negatividade criem raízes? Porque deixe-me dizer, o que você declara sobre seu lar importa. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode falar vida ou pode falar morte. Pode encher sua casa com a presença de Deus ou pode dar ao inimigo uma brecha por meio de suas palavras. Então pergunto hoje, o que você está declarando? Quando o inimigo sussurra mentiras, você responde com a verdade? Quando o medo se aproxima, você se firma nas promessas de Deus? Porque quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, o inimigo não tem escolha senão recuar. Hoje, vamos proclamar as Escrituras que fazem os demônios fugirem. Vamos encher nossos lares com a palavra de Deus e quando o fizermos, prometo, fortalezas serão quebradas, a escuridão será dissipada e a liberdade virá. Escutem-me. Satanás não teme suas opiniões, não teme suas emoções, nem mesmo teme sua frequência à igreja, mas ele tem absoluto pavor da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva, é ativa, é uma arma de guerra. Em Hebreus 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deixe isso penetrar por um momento. A Bíblia não é apenas um livro histórico, é a voz de Deus em forma escrita.
Quando você a proclama, o céu se move e o inferno treme. Você se lembra, no Evangelho de Mateus, quando Jesus confrontou demônios? Eles imploraram dizendo: "Você veio nos atormentar antes do tempo determinado?" Mateus 8, versículo 29. Eles sabiam que seu tempo era curto, sabiam que não tinham poder contra ele. E adivinhe, aquele mesmo Jesus que fez os demônios tremerem de medo é o mesmo Jesus que vive dentro de você. Então pergunto: se Satanás teme a palavra de Deus, por que tantos crentes permanecem em silêncio? Alguns de vocês estão lutando contra a opressão demoníaca em seus lares e nem percebem. Sentem uma opressão inexplicável, enfrentam tensão constante, raiva e confusão em suas famílias. Seus filhos estão inquietos, rebeldes, atormentados à noite, e ainda assim, em vez de lutar com a palavra, vocês lutam com suas próprias forças. Igreja, escutem-me hoje. O diabo não foge por causa dos seus sentimentos. Ele foge por causa da palavra de Deus. Quando você proclama Tiago 4, versículo 7, submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso não é apenas um encorajamento, é uma ordem do céu que os demônios devem obedecer. Quando você proclama primeiro João 4, versículo 4. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Você não está apenas recitando um versículo, está lembrando a Satanás de sua derrota. Alguns de vocês têm clamado por liberdade, mas Deus está dizendo: eu já te dei a arma, use-a. Use sua boca e proclame a palavra. Caminhe pela sua casa e declare as Escrituras sobre sua família. Tome autoridade em nome de Jesus e veja a escuridão fugir. Satanás não teme um cristão silencioso, mas, quando um crente empunha a palavra de Deus, ele sabe que seu tempo acabou. Se essa mensagem tocar seu coração, comente amém, dê um like e se inscreva. Não perca o final. Algo incrível te espera. Deixe-me dizer algo hoje. Os demônios não entram em um lar por acidente. Não vagueiam como estranhos perdidos, procurando um lugar para ficar. Eles entram onde recebem permissão. Alguns lares são vulneráveis a ataques demoníacos e muitos crentes nem percebem que deixaram a porta escancarada. Não uma porta física, mas uma porta espiritual. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada e, se encontrar uma porta aberta, ele entrará. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam no Egito, Deus lhes deu uma ordem antes da praga final. Ele disse para pegarem o sangue do cordeiro e cobrirem as ombreiras das portas de suas casas. Êxodo 12, versículo 7. Quando o destruidor veio, viu o sangue e passou por aquela casa. Mas o que teria acontecido se um israelita ignorasse essa ordem e se recusasse a cobrir sua casa com o sangue? O inimigo teria acesso, e o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas estão enfrentando opressão demoníaca em seus lares porque não cobriram suas casas com o poder de Cristo. Deixaram a porta aberta por meio de concessões, pecados, coisas que permitem em seus lares, que convidam à escuridão em vez da luz. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim para um momento que vai mudar tudo. Alguns lares são vulneráveis por causa de pecados não confessados. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. O pecado dá ao inimigo um direito legal de operar. É por isso que Jesus dizia às pessoas para se arrependerem e não pecarem mais, porque ele sabia que o pecado não confessado é um convite aberto para o inimigo atacar. Alguns lares são vulneráveis por causa de medo e dúvida. Escutem-me. O medo não é apenas uma emoção.
é um espírito. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das armas favoritas de Satanás, porque enfraquece sua fé e convida à opressão. Alguns lares são vulneráveis por causa do que permitem entrar. Algumas pessoas acham que não importa o que assistem, o que ouvem ou que tipo de objetos trazem para a casa. Mas escutem, você não pode convidar a escuridão e esperar andar na luz. Se você enche sua casa com coisas que glorificam o mal, feitiçaria, práticas ocultas, entretenimento ímpio, está dando ao inimigo um assento à sua mesa. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver assim. Você pode fechar a porta para o inimigo hoje, pode limpar sua casa e declarar que ela é um lugar onde apenas o Espírito Santo habita. Pode ungir suas portas, orar por cada cômodo e proclamar a palavra de Deus até que a escuridão saia. Alguns de vocês têm perguntado: por que meu lar está em caos? Por que sinto essa opressão? É hora de retomar seu território. É hora de remover qualquer coisa que convide o inimigo, arrepender-se de qualquer coisa que tenha dado a ele acesso e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. O inimigo não pertence ao seu lar. Expulse-o hoje em nome de Jesus. Há uma coisa que os demônios amam usar para ganhar acesso ao seu lar: o medo. O medo não é apenas uma emoção, não é apenas uma reação. O medo é um espírito, e é um espírito que não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixe-me dizer algo. Se há medo em sua casa, ele não vem de Deus. Aquele medo que surge à noite, aquela ansiedade que enche sua mente, aquela preocupação que o paralisa, é um ataque do inimigo. E, se você permitir que ele permaneça, ele abrirá a porta para a escuridão se instalar. O medo é um mentiroso. O medo diz que você não está seguro, diz que você está sozinho, diz que as coisas nunca mudarão. Mas a palavra de Deus diz a verdade. Ela diz que Ele está com você, diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, diz que Ele lhe deu poder. O inimigo quer que você viva com medo, porque o medo enfraquece sua fé. Se ele conseguir mantê-lo com medo, poderá impedi-lo de se posicionar na autoridade que Deus lhe deu. Mas hoje digo, o medo não tem lugar na vida de um filho de Deus. Veja o que este versículo diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Isso significa que o medo não vem dele. Se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Ele nos deu poder. Você não é fraco, você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele nos deu amor. O medo não pode sobreviver em um coração cheio do amor perfeito de Deus. O amor perfeito expulsa o medo. Primeiro, João 4, versículo 18. Ele nos deu uma mente sã. O medo tenta trazer confusão, mas Deus lhe dá clareza, paz e sabedoria. Se você está na vibe, comente fogo, abaixo, curta, inscreva-se e não perca o final. Tem uma reviravolta incrível. Alguns de vocês têm lutado contra o medo em seus lares por tempo demais, têm sido atormentados por pesadelos. Seus filhos acordam com medo. Você sente uma opressão na atmosfera. É hora de tomar autoridade. Levante-se em sua casa e declare 2 Timóteo 1, versículo 7, em voz alta. Medo, você não vem de Deus e não tem lugar nesta casa. Eu te rejeito em nome de Jesus. Este lar está cheio de poder, amor e uma mente sã. E ao fazer isso, veja o inimigo fugir. O medo não pode permanecer onde a fé está presente. A escuridão não pode ficar onde a luz de Deus brilha. Hoje, Deus está dizendo: não tenha medo, firme-se no meu poder,
Caminhe no meu amor, mantenha sua mente fixa nas minhas promessas. Quando você fizer isso, as cadeias do medo serão quebradas e a paz de Deus encherá seu lar. Há uma batalha pelo seu lar, mas deixe-me dizer algo hoje. O inimigo já perdeu. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma declaração de vitória. O inimigo tentará forjar armas contra você, tentará atacar seu lar com confusão, medo, doença, divisão e desânimo. Mas escutem-me, não funcionará. A palavra de Deus diz que as armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Isso significa que toda doença enviada contra sua família não prosperará. Todo espírito de medo que tentar entrar em sua casa não prosperará. Todo ataque contra seu casamento, seus filhos, sua paz não prosperará. Por quê? Porque você está coberto pelo Senhor. Quer sentir o poder de Deus hoje? Comente curta e se inscreva. Assista até o fim para uma reviravolta que muda tudo. Este versículo diz que esta é a herança dos servos de Deus. Isso significa que se você é um filho de Deus, essa promessa pertence a você. Mas escutem, este versículo não diz apenas que as armas não prosperarão. Ele também diz: toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Deixe-me dizer algo. Satanás é chamado de acusador. Apocalipse 12, versículo 10. Ele fala mentiras, sussurra dúvidas, tenta dizer que você não é forte o suficiente, que nunca será livre, que suas orações não importam. Mas o que a Bíblia diz? Você a condenará. Isso significa que você não fica apenas ouvindo as mentiras do inimigo. Você fala contra elas. Abra sua boca e declare: Satanás, você é um mentiroso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Meu lar está coberto pelo sangue de Jesus. Minha família pertence ao Senhor. Alguns de vocês estão sob ataque e têm se perguntado quando isso vai parar. Esta noite é a noite em que você se firma nessa promessa. Esta noite é a noite em que você cancela toda tarefa demoníaca contra seu lar. Esta noite é a noite em que você levanta sua voz e diz: chega. Quando você declara Isaías 54, versículo 17 sobre sua casa, o inimigo não tem escolha senão recuar. As flechas que ele disparou cairão por terra. As armadilhas que ele preparou falharão. Você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. A batalha já foi ganha. Firme-se. Declare este versículo e veja todos os planos do inimigo desmoronarem. Se há um versículo que faz os demônios fugirem em terror, é Tiago 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Escutem com atenção. Isso não é uma sugestão. É uma estratégia divina para a vitória. Muitos crentes estão sob ataque porque não entendem essa verdade. Pensam que, se ignorarem o diabo, ele os deixará em paz. Pensam que, se ficarem quietos, o inimigo não os notará. Mas deixe-me dizer algo. Satanás não sai por acidente. Ele foge quando é resistido. Agora, vamos analisar este versículo. Primeiro, submetam-se a Deus. É aqui que muitas pessoas falham. Querem resistir ao diabo, mas não querem se submeter a Deus. Mas escutem-me. Você não pode ter poder sobre o inimigo se não estiver sob a autoridade de Cristo. Deixe-me explicar. Imagine um policial tentando prender um criminoso, mas se recusando a obedecer à lei. Esse policial não teria autoridade. O mesmo acontece no reino espiritual. Você não pode andar em vitória sobre Satanás
se ainda está vivendo em rebelião contra Deus. Submissão significa rendição. Significa alinhar sua vida com a vontade de Deus. Significa arrepender-se do pecado, obedecer à sua palavra e viver sob sua autoridade. Uma casa totalmente rendida a Deus se torna uma fortaleza de luz onde a escuridão não pode habitar. Preparado para algo poderoso? Comente "Tô dentro" e dê um like. Inscreva-se já e acredite. O final vai te surpreender. Agora, a segunda parte. Resistam ao diabo. A palavra resistir é um termo militar. Não significa ignorar ou tolerar. Significa manter-se firme, empurrar para trás, lutar. É aqui que a guerra espiritual começa. Resistir ao diabo significa rejeitar suas mentiras, recusar suas tentações e proclamar a palavra de Deus contra ele. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu a Satanás declarando: "Está escrito." Ele não negociou, não fez concessões, proclamou a verdade e o inimigo teve que sair. E então, veja a promessa: ele fugirá de vocês. Perceberam? Não diz que ele pode fugir. Não diz que se você tiver sorte, ele irá. É uma garantia. Ele não tem escolha se não correr quando um crente se firma na autoridade da palavra de Deus. Mas, se você não resistir, se não se mantiver firme, se não usar a palavra de Deus como sua arma, o inimigo tentará ficar. Alguns de vocês têm lutado batalhas por tempo demais, têm sido atormentados por medo, ansiedade, divisão e opressão em seus lares. Mas hoje, Deus está lhe dando a chave. Submeta-se a Ele. Resista ao inimigo e veja o diabo fugir. É hora de tomar sua posição. É hora de parar de tolerar os ataques do inimigo. É hora de se levantar em fé e declarar: "Estou coberto pelo sangue de Jesus. Meu lar pertence ao Senhor." Satanás, você não tem autoridade aqui. Saia em nome de Jesus. E quando você fizer isso, o diabo fugirá. A escuridão se dissipará. A presença de Deus encherá seu lar. Tiago 4, versículo 7, é o seu versículo de vitória. Proclame-o, creia nele e veja o inimigo fugir. Deixe-me dizer algo hoje. Quando o seu lar está coberto por Deus, nenhum demônio pode atravessar. Em Salmos 91, versículo 10, está escrito: "Nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda." Essa é uma promessa poderosa. É uma garantia divina de que quando você habita sob a sombra do Todo-Poderoso, seu lar está protegido. Mas escutem, essa promessa não é para todos. Ela pertence àqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Salmos 91, versículo 1. Pertence àqueles que não apenas clamam por Deus quando estão em apuros, mas que caminham com Ele diariamente, que vivem sob sua cobertura, que confiam em seu nome, que declaram: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." Antes de tudo, mostre sua fé. Comente Jesus, dê um like e se inscreva. O final tem uma revelação que vai te abalar. Quando você faz de Deus o seu lugar de habitação, nenhum mal pode entrar em sua casa. Isso significa que nenhum ataque demoníaco pode cruzar seu limiar. Nenhum espírito de medo, tormento ou feitiçaria pode permanecer em seu lar. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma maldição pode criar raízes em sua família. Alguns de vocês têm sentido uma escuridão em seus lares, têm percebido opressão, medo ou perturbações estranhas na atmosfera. É hora de impor a palavra de Deus. Caminhe por sua casa e declare: "Nenhum mal me alcançará, nenhuma praga chegará à minha tenda." Quando os israelitas estavam no Egito, o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas impediu o destruidor de entrar em seus lares. Êxodo 12, versículo 23. E hoje, o sangue de Jesus é a sua cobertura. Sua palavra é o seu escudo.
Salmos 91 é a sua declaração de proteção. Mostre seu apoio. Deixe um 5 nos comentários, curta e inscreva-se. Assista até o final para uma revelação que vai te deixar sem palavras. Se você tem enfrentado ataques em seu lar, é hora de tomar autoridade. Ore sobre suas portas, suas janelas, seus cômodos. Proclame Salmos 91, versículo 10, sobre sua família. Diga ao inimigo: você não tem lugar aqui. E quando você fizer isso, todo espírito imundo, toda força demoníaca, toda obra das trevas terá que sair. Seu lar pertence ao Senhor. E quando Deus está em sua casa, o mal não pode ficar. Escutem-me hoje. Você não é fraco. E você não é impotente. Se você está em Cristo, foi-lhe dada a autoridade sobre todo demônio, todo espírito imundo, toda a força das trevas que tenta entrar em seu lar. Em Lucas 10, versículo 19, está escrito: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entende o que isso significa? Não é apenas um pensamento reconfortante, é uma declaração de guerra. O próprio Jesus deu aos seus seguidores autoridade sobre o inimigo. Isso significa que você não precisa viver com medo, não precisa tolerar atividades demoníacas e não precisa sofrer sob o peso dos ataques do diabo. O inimigo quer que você acredite que é impotente, quer que você pense que não tem poder contra ele. Mas escutem-me hoje. Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que você recebeu poder para pisar sobre as obras do inimigo, não para fugir delas, não para se esconder delas, mas para esmagá-las sob seus pés. Alguns de vocês têm enfrentado opressão em seus lares, perturbações estranhas, pesadelos, tensão, confusão e medo. Mas você não precisa viver assim. Você tem autoridade para se levantar e ordenar que todo demônio saia em nome de Jesus. Deixe-me dizer algo. Os demônios obedecem à autoridade, não obedecem às emoções, não respondem ao medo, respondem ao nome de Jesus, proclamado com fé. Quando Jesus andou na terra, os demônios tremiam diante dele, imploravam para que não os expulsasse, e agora, aquele mesmo Jesus vive dentro de você. Isso significa que quando você ordena ao inimigo que saia, ele não tem escolha senão fugir. Mas escutem, a autoridade deve ser exercida. Se um policial se recusa a impor a lei, os criminosos agirão livremente. Da mesma forma, se um crente se recusa a usar a autoridade dada por Cristo, o inimigo tentará operar livremente. Hoje, Deus está dizendo: tome autoridade sobre seu lar. Caminhe por cada cômodo e declare: fui dado poder sobre o inimigo. Todo espírito imundo, toda força demoníaca, saia em nome de Jesus. Unja sua casa, cubra sua família em oração e firme-se em Lucas 10, versículo 19, porque quando você conhece sua autoridade, o inimigo perde seu poder. Deixe-me dizer algo hoje. Você não precisa deixar os demônios terem acesso ao seu lar. Você tem o poder de mantê-los fora. Em Mateus 18, versículo 18, está escrito: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. Jesus está nos dizendo que nos foi dada a autoridade para ligar as forças das trevas e desligar o poder do céu em nosso lar. Isso significa que você pode ligar toda a força demoníaca que tenta atacar sua família, pode ligar o espírito de medo, depressão, confusão e divisão, pode ligar os planos do inimigo antes mesmo que eles criem raízes. E então, você não apenas liga o inimigo, você desliga o poder de Deus em seu lar, desliga a paz, alegria, proteção, cura e a presença de Deus. Mas escutem com atenção.
Ligar e desligar exige sua voz. Você não pode apenas pensar nisso. Precisa proclamá-lo. Alguns de vocês têm tolerado atividades demoníacas em seus lares por tempo demais. Perturbações estranhas, pesadelos, tensão, opressão inexplicável. Vocês têm sentido isso, mas não têm se posicionado contra isso. É hora de abrir a boca e tomar autoridade. Caminhe por sua casa e declare: em nome de Jesus, eu ligo todo espírito imundo neste lar. Ligo o medo, a confusão e qualquer coisa que não seja de Deus. E desligo a presença do Espírito Santo, a paz de Deus e o poder do céu sobre este lugar. E quando você fizer isso, a atmosfera mudará, a escuridão fugirá e a presença de Deus encherá seu lar. Mateus 18, versículo 18, é a sua chave espiritual. Use-a para trancar o diabo do lado de fora e convidar o céu para dentro. Pronto para a batalha espiritual? Deixe um 5 nos comentários. Curta e se inscreva. Fique até o fim, tem algo especial para você. Mas escutem com cuidado. Sua batalha não é contra pessoas, não é contra seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho ou seus vizinhos. A verdadeira luta é no reino espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este versículo é crucial, porque expõe a estratégia do inimigo. O diabo quer que você se distraia, que pense que suas lutas são naturais, que acredite que os problemas em seu lar são apenas coincidências. Mas a palavra de Deus deixa claro: a verdadeira luta é contra forças demoníacas. Alguns de vocês têm lidado com conflitos constantes em seus lares, discussões, divisão, mal-entendidos. Acham que é apenas diferença de personalidade, mas é mais profundo que isso. O inimigo ama provocar contendas, porque uma casa dividida não pode subsistir. Marcos 3, versículo 25. Alguns de vocês estão lutando contra a ansiedade, depressão e opressão em seus lares. Já tentaram de tudo: livros de autoajuda, aconselhamento, medicamentos, mas nada parece funcionar. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que exige armas espirituais. Efésios 6, versículo 12, está dizendo: acorde, reconheça que o que você está enfrentando é mais do que apenas um problema natural. É um ataque espiritual, e se é espiritual, deve ser combatido com armas espirituais. A palavra de Deus, proclame as Escrituras sobre seu lar, declare as promessas de Deus, oração e jejum. Essas são armas que quebram fortalezas e expulsam demônios. O sangue de Jesus cubra seu lar, sua família e a si mesmo no poder do seu sangue. O nome de Jesus. Os demônios devem fugir ao nome de Jesus quando é proclamado com fé. Este versículo não está aqui para assustá-lo. Está aqui para equipá-lo. Deus não o deixa indefeso. De fato, poucos versículos depois, ele lhe dá a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículos 13 a 18. Isso significa que você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. Então, hoje, levante-se e declare: eu vejo o verdadeiro inimigo. Não estou lutando contra pessoas. Estou lutando contra forças espirituais. E, em nome de Jesus, eu já venci. Quando você entende Efésios 6, versículo 12, para de lutar as batalhas erradas, para de desperdiçar energia em discussões e frustrações, começa a orar, a declarar e a se posicionar em fé. E é aí que o inimigo perde o controle. Ao ouvir essa mensagem poderosa, meu coração se encheu de uma mistura de reverência, esperança e determinação. A força das palavras proclamadas ressoou profundamente,
como um chamado para um despertar espiritual, que ecoa em cada canto da alma brasileira. Um povo que entende, por tradição e vivência, que a batalha espiritual é tão real quanto o sol que brilha sobre nossas praias. A mensagem nos lembra que não somos vítimas indefesas diante das forças do mal, mas guerreiros equipados com a palavra de Deus, uma arma invencível que corta as trevas e restaura a luz. No Brasil, onde a fé pulsa nas festas, nas orações familiares e até nas conversas do dia a dia, essa verdade ganha ainda mais vida. Sentir o peso dessa responsabilidade de proteger nossos lares, nossas famílias e nossas mentes é, ao mesmo tempo, desafiador e libertador. O que mais me tocou foi a clareza com que a mensagem expôs a realidade da guerra espiritual. Quantas vezes, em nossas casas, sentimos aquela opressão inexplicável? Quantas noites enfrentamos medos que parecem surgir do nada ou tensões que dividem nossas famílias? No contexto brasileiro, onde o lar é o coração da vida, o lugar onde compartilhamos feijoada aos domingos, onde as crianças brincam e os avós contam histórias, permitir que o inimigo encontre brechas é como deixar a porta aberta para um ladrão. A Bíblia, citada com tanta convicção, nos mostra que não precisamos aceitar isso. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, aprendemos que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio, não medo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, temos autoridade para resistir. Outro ponto que mexeu comigo foi a ideia de que nossas palavras têm poder. No Brasil, somos um povo expressivo, que canta, dança e fala com paixão. Mas quantas vezes usamos essa paixão para falar dúvida, medo ou negatividade? Provérbios 18, versículo 21, nos alerta: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Essa verdade me fez refletir sobre as conversas em minha própria casa. Será que estou declarando bênçãos ou deixando espaço para murmurações? A mensagem me desafiou a transformar meu lar em um santuário de fé, onde as Escrituras sejam proclamadas em voz alta, onde o nome de Jesus ecoe em cada cômodo. Imagine o impacto disso em nossas comunidades, em nossas cidades. Se cada brasileiro decidisse encher sua casa com a palavra de Deus, que revolução espiritual testemunharíamos? A lição de submissão a Deus, destacada em Tiago 4, versículo 7, também me marcou profundamente. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, às vezes esquecemos que a verdadeira vitória vem da rendição total a Cristo. Não basta ir à igreja ou acender uma vela. Precisamos alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, fechar as portas para o pecado e resistir ao inimigo com firmeza. Essa mensagem me lembrou de um ditado popular brasileiro: quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Se não dermos espaço para Deus em nossos lares, o inimigo encontrará uma brecha. Isso me inspirou a ser mais intencional em minha fé, a orar com minha família, a ungir minha casa e a declarar as promessas de Deus diariamente. Aplicar essas lições na vida prática é transformador. Primeiro, decidi fazer uma limpeza espiritual em meu lar. Isso significa avaliar o que entra em minha casa, desde os programas de TV que assisto até as conversas que permito. No Brasil, onde a cultura pop muitas vezes glorifica o que não edifica, isso exige coragem e discernimento. Segundo, comecei a proclamar as Escrituras todos os dias. Escolhi versículos como Salmos 91, versículo 10, e Lucas 10, versículo 19, e os declaro ao acordar, cobrindo minha família com proteção divina. Terceiro, estou aprendendo a combater o medo com fé. Em um país
onde enfrentamos tantas incertezas, violência, crises econômicas, desafios pessoais, confiar que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, Isaías 54, versículo 17, é um ato de resistência espiritual. Por fim, a mensagem me ensinou que a batalha espiritual não é solitária. No Brasil, somos um povo comunitário que se reúne para celebrar, sofrer e orar juntos. Levar essa mensagem para nossas famílias, igrejas e vizinhos é essencial. Imagine se cada um de nós, inspirados por essa palavra, decidisse proteger seu lar e apoiar o próximo a fazer o mesmo. Poderíamos transformar nossas comunidades em fortalezas de luz, onde o inimigo não tem espaço. Essa visão me motiva a viver com propósito, a falar com ousadia e a caminhar com a certeza de que, em Cristo, já temos a vitória. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com sua família, amigos e até aquele vizinho que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de poder que vem por aí. Nos comentários, deixe um amém ou conte como você vai aplicar essas lições em sua vida. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossos lares brilharem com a glória de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês me ouçam alto e claro nesta noite. Não com os ouvidos que vocês usam para ouvir as notícias do dia ou a conversa ao lado, mas com os ouvidos do seu espírito. Há um chamado sobre a sua vida, uma marca divina estampada na sua alma desde a fundação da terra. Você não é apenas mais um na multidão, você foi escolhido. E quando Deus escolhe um homem, uma mulher, uma alma, Ele os separa, Ele os puxa para fora, Ele os coloca à parte, Ele os torna santos, não por tradição humana, não por rituais vazios que a própria carne inventou, não pelos padrões volúveis dos homens que mudam como a areia do deserto, mas sim pelo fogo purificador do seu próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 1, versículos 4 e 5. Pois ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebem a profundidade disso? A escolha não foi sua, foi dele. A separação não foi baseada no seu mérito, foi na sua graça soberana. Deixe-me dizer algo a vocês nesta noite que talvez abale o seu conforto e agite a sua alma até o âmago. Os escolhidos de Deus nem sempre se sentam nos bancos polidos das igrejas. Os escolhidos de Deus nem sempre passam pelas portas de vitrais coloridos. Os escolhidos de Deus nem sempre se encontram batendo palmas ao ritmo de um coral ensaiado. Não, eles trilham um caminho muito mais acidentado, muito mais isolado. E sabem por quê? Porque o chamado na vida deles não é para se misturar com a multidão, para se conformar, para ser apenas mais um rosto na plateia. O chamado deles é para andar sozinho com o Todo-Poderoso. É um caminho de obediência radical, de dependência total. Ouça-me bem. Esta mensagem não é para todos. Esta mensagem não é para aqueles que estão contentes com as rotinas religiosas, que acham que ir a um prédio uma vez por semana cumpre toda a exigência divina, que só querem um sermão que os faça sentir bem, um tapinha nas costas de encorajamento vazio. Não, esta mensagem é para aqueles que foram chamados para fora por Deus, mal compreendidos pelos homens, talvez rejeitados por congregações e ainda assim queimando com um fogo que vem diretamente do céu. É para você que talvez se sente em casa agora
e se pergunta: por que eu não me encaixo? Por que me sinto mais sozinho de prudência. Mas antes, se esta mensagem já está te tocando, comente agora mesmo paz em Cristo. Declara e escreve como um ato de fé. Ao fazer isso, você está registrando que sua mente não terá mais a última palavra. Hoje quem fala é o céu. Por favor, inscreva-se. Faça isso não só por você, mas por todos que hoje não têm uma igreja, que estão sozinhos, sem direção, e precisam deste tipo de conteúdo para se manterem firmes. Este canal é uma família de fé, e se você chegou até aqui, é porque Deus está te dizendo: este também é o seu lugar. Ative o sininho e seja parte ativa do que Deus está construindo aqui. Dê um like neste vídeo. Não é por números, é por almas. O YouTube mostrará esta mensagem a outros crentes feridos, confusos ou cansados, e você terá sido parte desse milagre. Que lindo é saber que ao clicar você também prega. Fique comigo até o final. A penúltima lição pode conter a chave para desbloquear uma bênção que o céu guardou só para você. Agora sim, vamos começar o estudo. Que o Espírito Santo nos fale. Número 1. Quando a mente se torna um deserto espiritual. Há batalhas que não se veem, não sangram, não fazem barulho, mas desgastam a alma como uma tempestade sem fim. São essas guerras silenciosas que travamos dentro de nossa própria mente. Pensamos e continuamos pensando, como se cada pensamento fosse uma corda que tentamos amarrar para sustentar nossa paz, mas só conseguimos nos enredar mais. Você já sentiu que orou, fez tudo o que sabia fazer e mesmo assim continua dando voltas no mesmo assunto? Como se seu coração dissesse: confie, mas sua mente gritasse: você ainda não pode soltar? Este é um dos conflitos mais profundos na vida de um crente. Porque embora saibamos que Deus é fiel, muitas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós. A mente se torna um deserto, um lugar onde tudo parece seco, sem respostas, sem direção. Nesse deserto, o inimigo sussurra dúvidas, temores, falsas saídas. O que começou como uma preocupação se transforma em ansiedade e depois em paralisia espiritual. Por que pensamos tanto, mesmo quando oramos? Porque fomos treinados pelo sistema deste mundo a acreditar que o controle é tudo, que se entendemos, dominamos, que se analisamos, resolvemos. Mas no reino de Deus, o controle não é a porta, é a barreira. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você creia. E essa é uma verdade que custa aceitar quando vivemos muitas feridas, traições, fracassos. Porque cada cicatriz do passado diz à sua mente: tenha cuidado, mas o Espírito Santo sussurra à sua alma: tenha fé. É nesse choque entre o que a mente lembra e o que o Espírito anseia que nasce o desgaste. Jesus sabia disso, por isso ensinava com simplicidade, com profundidade que não requer explicações técnicas, mas decisões do coração. Ele não veio nos dar um sistema teológico complexo. Veio nos mostrar que a confiança é mais poderosa que o conhecimento, porque mesmo o conhecimento sem fé acaba sendo uma carga. Quantas vezes você buscou respostas em excesso e só encontrou mais confusão? Há quem leia a palavra buscando uma fórmula para resolver suas vidas, quando a Escritura foi feita para revelar o caráter de um Deus que quer caminhar com você, não apenas te responder. Pensar não é ruim, Deus nos deu inteligência. Mas quando pensar substitui confiar, torna-se um ídolo, um lugar onde consultamos mais nossa lógica que o Espírito, como se a fé tivesse que passar primeiro pelo filtro do raciocínio para ser válida. E não funciona assim. A fé nem sempre faz sentido e não deveria, porque se você entende tudo, onde fica o mistério, onde fica o milagre? Pense nisto: a borboleta não entende o processo enquanto está no casulo. Está completamente envolvida sem ver, sem se mover, mas algo está acontecendo dentro. Se ela pudesse pensar como nós, talvez se perguntasse: o que está acontecendo? Por que não saio? Por que estou assim? E no entanto, no final do processo, ela voa. Assim é também seu processo.
Por isso, pensar demais pode atrasar o que Deus já começou a fazer no invisível. Do ponto de vista científico, sabemos que o cérebro humano é programado para nos proteger. Por isso, diante da incerteza, busca padrões, lógica, explicações. Mas o espiritual nem sempre segue essa programação. Deus não responde a fórmulas, responde a corações rendidos. Por isso, muitas vezes, Deus permitirá que seus pensamentos cheguem ao limite, só para que você olhe para Ele. Quando não há mais análise, plano ou solução, aparece o sussurro que diz: confia, eu sigo no trono. Você percebe o quão profundo é isso? Não se trata de parar de pensar, mas de parar de controlar pelo pensamento. É aprender a pensar desde a fé, desde o descanso, desde a certeza de que, se Deus está com você, mesmo que não entenda, tudo está sob controle. E se hoje você decidir confiar mesmo sem ver, e se decidir descansar mesmo sem compreender, sua mente não é sua inimiga, mas também não é sua guia. Sua guia é o Espírito Santo. E Ele está falando com você agora. Ele está tocando seu coração enquanto ouve estas palavras, porque sabe que você está cansado, que quis soltar, mas volta a carregar o peso uma e outra vez. Hoje é o dia de soltá-lo. Hoje é o dia de entregar o controle, não a um vazio, não ao destino, mas ao Pai que te ama mais do que você pode imaginar. Quero que você entenda algo muito importante. O que você está sentindo agora não é apenas gestão emocional, é direção divina, é um momento santo. Fique, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais neste tema, e o que vem pode mudar para sempre a maneira como você enfrenta seus pensamentos e sua fé. Número 2. O peso invisível de querer entender tudo. Às vezes, o que mais pesa não é o que está acontecendo, mas o que não conseguimos entender. Nesse espaço onde a lógica não alcança e as respostas não chegam, nasce uma angústia silenciosa que poucos sabem expressar. É o peso invisível de querer entender tudo, de precisar saber por quê, para quê, quando, como. Por que Deus permitiu isso? Por que não falou mais claro? O que estou fazendo errado? Sem perceber, esse desejo de entender, legítimo, humano, doloroso, torna-se uma carga mais pesada que o próprio problema. Você não está sozinho. Todos em algum momento quiseram respostas, e Deus não se zanga por isso. Ele é um pai que sabe que seus filhos perguntam, duvidam, se sentem perdidos. Mas também é um pai que nem sempre responde como esperamos, porque, se você entendesse tudo, deixaria de buscá-lo. Quando tudo faz sentido, você não precisa de fé. Mas quando está na neblina, sem direção, sem lógica, é onde sua confiança se torna uma oferta. É onde sua obediência brilha mais que seu entendimento. Aqui vem algo muito importante. Deus não está interessado em que você entenda todos os detalhes. Ele está interessado em que você se torne alguém que confia, mesmo se... Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across
your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way. Through every shadow I escape. Your starlit